Olá, meu povo! Vamos entrar nesse clima junino, vamos fazer nossa festa. Conto com a colaboração de vocês hoje para um tema bem bacana, mas que a gente comece com essa alegria de festa junina. Já estou aqui toda a caráter, né, para dar esse conteúdo online para vocês de forma bem animada. Quero hoje todo mundo comendo pamonha, canjica, milho. Aqui já tá tudo organizado. Eu faço a minha festa daqui e você faz a festa daí, viu? Conto com vocês. Depois eu quero as fotinhas. Gente, vamos lá. Hoje o conteúdo, né, a gente vai falar sobre os direitos trabalhistas do cuidador. Um conteúdo bem interessante, porque vocês precisam conhecer as leis, precisam conhecer a ocupação de vocês, para que vocês possam iniciar a profissão de vocês sabendo dos direitos, tudo bem organizado, dos tipos de contrato. Então, hoje esse conteúdo é de suma importância para que vocês comecem a entrar no mercado de trabalho, tá certo? Acompanhe aí no capítulo 4, página 24, tá? Então, anota aí todas as observações. Tem algumas partes que eu acrescentei aqui que não tem no livrinho de vocês, então é importante vocês estarem fazendo essas anotações, tá certo? Então, para a gente iniciar nesse clima maravilhoso, o que é que a gente vai estudar hoje? Vamos aprender neste capítulo, né, sobre as atividades do cuidador como ocupação, isso é extremamente importante, e quais os tipos de contrato e direitos trabalhistas de cada. Então, preparem aí o lápis para vocês fazerem essas observações. Vamos lá? Então, primeiro questionamento. O que você conhece sobre tipos de contratos de trabalho? Será que vocês sabem sobre alguma coisa? Quais são os tipos de contrato que existem? Como é que eu posso contratar vocês? Eu sou uma pessoa que quero empregar vocês na minha empresa. E aí eu quero saber qual é o tipo de contrato que eu vou fazer com vocês. Só existe um? Será? Então, vamos conhecer esses contratos que vocês podem estar submetendo para trabalhar. Então, é extremamente importante que vocês fiquem atentos, né? Mas antes eu trago uma curiosidade. Né? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, determina que idoso é todo aquele com 60 anos de idade ou mais. Assim, o Brasil possui 13% da sua população nessa faixa etária. Olha só, é uma quantidade muito grande. E de acordo com os estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, né, o IBGE, no ano de 2060, cerca de 25% da população terá mais de 65 anos de idade. Ou seja, o país terá mais idosos do que crianças. O que é que eu quero trazer com isso? O que é que eu quero trazer para vocês em relação a isso? A valorização da profissão de vocês. Porque, gente, quanto mais idoso, maior a necessidade de estar se contratando cuidadores. A gente sabe que o país vive numa situação de trabalho onde os familiares estão na correria e que, às vezes, é necessário contratar, né, alguém para cuidar desse idoso que vai ficar necessitando de cuidados, né? Então, a profissão de cuidador tende a crescer muito no Brasil, haja visto o aumento do número de idosos na população, por isso busca-se hoje a regulamentação dessa profissão. Gente, o que é regulamentação? É como se fosse, assim, regras específicas para a profissão de cuidador. Assim como aconteceu com as empregadas domésticas. Vocês sabem que existem leis trabalhistas para qualquer tipo de trabalhador, mas existem leis específicas, por exemplo, para um enfermeiro, né? A questão da insalubridade, com o risco que o enfermeiro corre. Então, ele tem uns direitos a mais, uns direitos específicos, assim como a empregada doméstica conseguiu essa regulamentação. Então, ela tem os direitos específicos da categoria dela. E aí eu pergunto, o cuidador, ele tem essa regulamentação? Vamos lá, né? A atividade de cuidador, gente, de crianças, adultos, idosos, é classificada como ocupação,
tá? Ou seja, gente, a profissão de vocês é reconhecida, sim, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, constando na tabela de classificação brasileira de ocupações, que é a CBO. Ou seja, vocês são reconhecidos como trabalhadores para o Ministério do Trabalho, certo? Então, vocês têm uma ocupação específica lá na carteira de trabalho de vocês, tá certo? Então, vamos entender melhor isso. Só que a gente vai falar mais adiante, que não existe uma regulamentação ainda da profissão de vocês, que aí é o que eu disse, os direitos específicos da categoria de vocês. Vocês entram no direito trabalhista no geral, como qualquer trabalhador de carteira assinada, enfim, tá certo? Então, vamos lá conhecer agora os tipos de contrato. Vamos supor que eu sou uma chefe de família e aí resolvi contratar... vamos ver, pronto, vou contratar a Bessa e preciso contratar a Luna também, certo? E aí eu vou escolher para a Bessa o contrato de trabalho por tempo determinado, que significa um contrato de trabalho de tempo determinado, como o nome já está dizendo, ó, determinado, significa que tem uma data fixada para ela terminar. Ou seja, a gente sabe o dia que ela começa e sabe o dia que ela termina, tá? Então, esse tipo de contrato de trabalho é o que possui uma data pré-fixada para o término do vínculo empregatício entre a empresa e o colaborador. O prazo para a finalização deste contrato de trabalho no tempo determinado não pode ultrapassar o período de 2 anos. Ou seja, quando eu faço o contrato para contratar a Bessa, eu posso usar esse tipo de contrato até no máximo 2 anos, tá certo? Então, ela vai saber o dia que ela vai começar a trabalhar e o dia que ela vai terminar de trabalhar, tá? Agora, eu vou contratar a Luna por tempo indeterminado numa empresa de cuidadores, né? Vamos supor, numa empresa de cuidadores não, numa home care. Então, nesse tipo de contrato de trabalho, não existe um prazo estabelecido, como o nome já está dizendo, ó, tempo indeterminado. O término vai de acordo entre a empresa e o colaborador, né? Após o término do período de experiência, que dura no máximo 90 dias, a empresa firma um contrato por tempo indeterminado. Então, quando a gente faz um contrato de trabalho por tempo indeterminado, querendo ou não, já existe aquele período de experiência e que depois não precisa renovar, ele fica automaticamente contratado e aí por tempo indeterminado. Vai depender da situação aí, da eficácia, do desempenho, da desenvoltura, da postura desse profissional, tá certo? Então, é entender que o prazo de experiência, o período de experiência, ele dura no máximo 90 dias, tá certo? Então, vamos lá para outro tipo de contrato. Existe também o tipo de contrato de trabalho de estágio, né? Que vocês podem estar fazendo isso também. O estágio também se encaixa no modelo de trabalho que não possui vínculo empregatício, ou seja, ela vai estagiar por um tempo determinado e que não tem vínculo com aquela empresa. Nesse caso específico, o tipo de contrato de trabalho, na verdade, é um termo de compromisso, ou seja, estou assumindo um compromisso, assinando por estudante e colaborador, onde estão definidas as atuações do profissional. É só mesmo a garantia de que eu vou cumprir com minhas atribuições naquele determinado emprego lá, mas só como estágio, tá certo? E contrato de trabalho intermitente, eu acredito que esses, muitas pessoas não sabem como é que funciona esse tipo de contrato. É o regime de contratação intermitente, ele consiste na possibilidade de contratar trabalhadores cuja rotina de trabalho se dá mediante convocação, ou seja, quando necessário. E o caso, por exemplo, de funções como garçom, músico, recepcionista de eventos, cuja demanda por trabalho se dá em ocasiões mais específicas, mas também se encaixa para vocês. Vamos supor que eu estou contratada por uma empresa, certo?
e que ela utilizou esse tipo de contrato. E quando alguém precisar tirar uma folga, vamos supor, de alguma pessoa que é contratada por tempo indeterminado, tirar as férias, a empresa vai lá, convoca você, avisa você que você vai ser chamada para trabalhar 2 dias, 3 dias, e depois, ou uma semana, e depois não mais. E aí, quando tiver outra oportunidade de novo, você é contratado de novo. Então, é um trabalho intermitente, ou seja, não tem uma definição, é por convocação, tá certo? Então, existe esse tipo de contrato também. Quando há vínculo empregatício, vamos lá. Quando há vínculo empregatício, vocês entenderem o que significa esse vínculo empregatício. A Justiça do Trabalho destaca pontos a serem considerados determinantes para a empresa saber se há ou não um vínculo empregatício. Como é que eu sei se eu tenho um vínculo com aquela empresa? Se o profissional exerce uma tarefa que não é de maneira eventual, ou seja, uma vez por semana ou quinzenalmente, se tornando algo frequente, há um vínculo empregatício. Então, se eu estou lá frequentemente nessa empresa, né, trabalhando sempre, significa que eu tenho um vínculo com a empresa. Caso haja um controle de ponto ou jornada de trabalho, que tem hierarquias, subordinações, ou seja, tem um chefe, tem alguém que eu sou subordinada a ela, em ordem salarial, pode ser considerada vínculo empregatício também, tá certo? Então, eu trouxe aqui 2 pontos que a gente considera como vínculo empregatício. Gente, lembra que eu falei logo no início sobre a ocupação, a CBO, que é como se fosse assim, a identificação da profissão de vocês, tá certo? Existe uma classificação brasileira de ocupações, que é um código que a gente utiliza na carteira de trabalho para identificar que vocês são cuidadores. É usada para identificar as ocupações do mercado de trabalho para fins classificatórios. O CBO é definido pelo Ministério do Trabalho, né, também, e empregos. Essa informação deve ser utilizada no preenchimento da carteira de trabalho do seu empregado, né? Então, significa dizer que vocês têm uma identificação, que vocês têm uma identidade. E aí, qual é esse código, gente? Esse código é o 5162, que ele pode ser cuidador, tá certo? De crianças, jovens, adultos e idosos, ó, o 5162. Agora, se a pessoa estiver lhe contratando somente como um cuidador de idosos, né, domiciliar, existe esses sinônimos, entendeu? De códigos, ou 516210. Mas o 5162, ele engloba tanto crianças, como adultos, como idosos, tá? Mas se quiser especificar apenas idosos, é o 516210. Esse é o códigozinho que vai para carteira de trabalho, tá certo? Então, só para que vocês fiquem cientes aí que vocês existem para o Ministério do Trabalho. Vocês têm uma ocupação, tá? Embora esse enquadramento não represente novos direitos trabalhistas ao cuidador, representa grande ganho à categoria, pois é o ponto inicial para a regulamentação da atividade. O que é que eu estou dizendo? Vocês têm uma identidade, vocês têm uma identificação, porém ainda não conquistaram uma regulamentação dessa atividade, que aí são os direitos específicos do cuidador. Estamos nessa batalha para conseguir, né? A CBO, que é esse códigozinho de ocupação, garante que o desempenho do cuidador na atividade possa ser comprovado junto aos órgãos oficiais, como o Ministério do Trabalho, Previdência Social e Receita Federal. Ou seja, vocês estão acobertados para ter todos os direitos que o trabalhador tem, tá? Porém, é como eu falei, não existe uma regulamentação ainda, o direito trabalhista da classe de vocês. E porque não existe, estava aí quase para ser aprovado, porém Bolsonaro vetou o projeto que regulamentava essa profissão de cuidador, que daria o direito para vocês terem, né, o direito da categoria de vocês como cuidadores, né? O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar integralmente o projeto,
né, que regulamentava a profissão de cuidador de idosos, crianças, de deficiência ou com doença rara. O presidente alegou, né, que o projeto, ao criar condicionantes, né, para a profissão de cuidador, restringe o livre exercício profissional, garantindo pela Constituição. Essas ações podem ser temporárias ou permanentes. Então, o que eu quero dizer aí? Que Bolsonaro vetou essa regulamentação, porque ele disse que se ele regulamentasse, ele iria impedir que essas pessoas que trabalham aí como cuidador teria que ter um curso específico, entendeu? Então, ele viu que muita gente ia ficar de fora. Porém, gente, para vocês, é importante vocês lutarem por essa busca da regulamentação. Vocês têm um curso de cuidador, vocês têm toda uma técnica, então é importante essa regulamentação para que vocês tenham esses direitos, tá? Mas vamos conquistar isso, não tenham dúvida. Já está aí meio caminho andado. Enquanto não for aprovado a legislação própria que garante os direitos específicos, como foi o caso da doméstica, né, da empregada doméstica, aos cuidadores como profissionais da área da saúde, esses permanecem submetidos às normas gerais, ou seja, vocês têm direitos trabalhistas como qualquer outro, tá? Como qualquer outros trabalhadores da categoria. Como empregadas domésticas, jardineiras, babás, berçaristas e porteiros. As quais variam de acordo com a forma com que desempenha suas atividades, ou seja, o enfermeiro, a empregada doméstica, ela tem os direitos específicos da categoria dela, mais os direitos gerais, e vocês só têm os direitos gerais, tá certo? Então, vamos ver aqui tipo de contrato de trabalho. Cuidador com vínculo empregatício e regido pela CLT. Gente, eu acho que vocês já ouviram falar esse termo, CLT. Quando tem vínculo empregatício e que é regido pela CLT, são aqueles que são vinculados à empresa, ou seja, cuidadores que são vinculados a alguma empresa, como a home care. Cuidador autônomo, que é a maioria, né, não tem vínculo com empresa e nem tem carteira assinada. Tem muita gente que é cuidador autônomo. Ou seja, se não tem a carteira assinada, não vai ter aqueles direitos trabalhistas, né? Cuidador de pessoas que é para em domicílio, né? Que é para domiciliar, que é doméstico. Direito à carteira assinada com todos os itens da CLT, como esse aqui de cima, exceto obrigatoriedade do recolhimento do FGTS. Então, assim, se o familiar disser, olha, você vai ter carteira assinada, mas eu não sou obrigada a pagar o FGTS para você, tá certo? Então, fica a critério dele recolher esse para estar depositando o FGTS ou não. O cuidador de pessoas, né, que é voluntário, aquele que presta cuidados por vontade própria sem receber remuneração. Aqui existe uma diferença desse aqui de cima. Esse aqui, o familiar, ele não é obrigatório a recolher, né, o dinheiro para depositar numa conta o seu FGTS, na sua conta. Já que ele tem todos os direitos, inclusive o FGTS, tá certo? Então, vamos revisar aí e orientar vocês para o exercício. Vamos analisar as afirmativas. Os tipos de contrato do cuidador são contrato com vínculo empregatício, regido pela CLT, que a gente acabou de ver, contrato autônomo, cuidador de pessoas domésticas e cuidador de pessoas voluntárias. E aí, essa afirmativa está correta ou falsa? Vamos relembrar aí, eu acabei de falar. Então, será que isso aqui está correto? Né? O registro da profissão de cuidador no CBO, ou seja, a Classificação Brasileira de Ocupações, é muito importante, pois garante que o desempenho do profissional seja reconhecido nos órgãos oficiais, ou seja, para ele ter os direitos que ele precisa. E é um pontapé inicial para a regulamentação. E aí, essa afirmação está correta ou não? Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido a ocupação de vocês, tá certo? Tenham compreendido os tipos de contrato e que vocês possam agora
ter um melhor entendimento na hora que forem contratados, né? Que vocês tenham conhecimento da profissão de vocês. E vamos lutar aí por essa regulamentação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Quem fica olhando o tamanho da dificuldade não alcança o que deseja. E vocês tenham um ótimo dia. Gente, realmente, se a gente ficar olhando só para o nosso sonho e não lutar por ele, que seria, vamos supor, até o caso de uma regulamentação. Se a gente cruzar os braços, a gente não vai alcançar nunca. Então, vamos lutar, vamos estudar, vamos lutar pelo nosso reconhecimento, tá certo? Deixo aqui meu beijo e até o nosso próximo conteúdo online. Espero que vocês tenham gostado e façam atividades. E vamos curtir aí a nossa festa junina, viu? Quero todo mundo de fotinha caracterizado. Um beijo, gente. Até mais.